Então, nós vamos dando continuidade à aula número 12, né, Lei de Liberdade. A gente estava desenvolvendo o tema falando sobre fatalismo, predestinacionismo e determinismo. Então, dando continuidade, a gente tem que saber que o homem, ele nunca é, portanto, fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos, nem os crimes são decretos do destino. Ou seja, ninguém vem predestinado a fazer o mal. Tal. Você tem determinadas predisposições para isso, mas nós temos, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa vontade, o poder de mudar isso. Né? O homem ele é sempre livre para agir como quiser. As situações nas quais ele encarna, que normalmente foram escolhidas por ele mesmo, né? Conforme eu já disse aqui, nós somos responsáveis pelo nosso planejamento, por tudo aquilo que a gente escolheu para vivenciar nessa encarnação. Embora encarnado, tem determinadas coisas que a gente não pode mudar. Mas no que se refere às provas de natureza moral e às tentações, o homem é sempre livre para ceder ou resistir. Né? Então, voltando a insistir, a gente pode vir com determinadas predisposições, mas a gente não pode esquecer que nós temos vontade e livre-arbítrio para poder, para poder mudar isso. Daí a importância da gente estar sempre ligado, né? Sempre prestando atenção nas nossas predisposições. A vida atual, ela é sempre consequência da herança das vidas passadas, né? E a condição, e a gente está fazendo as condições para que a gente possa surgir numa vida futura aí. Tudo que nós fazemos hoje é resultado do que nós fizemos nas nossas encarnações anteriores, e tudo que nós fizermos tem consequência para as nossas vidas futuras. Olha a responsabilidade nas nossas decisões. Ao examinar a causa e a natureza das situações consideradas difíceis, né, que não são apresentadas aí no dia a dia, na maioria das vezes, a gente consegue notar que são consequências de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Nossas ações recaem sempre sobre nós mesmos, não somente por nossas faltas, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Olha a responsabilidade, de novo aí. Então, a gente tem que saber que tudo que acontece conosco, na verdade, na maioria das vezes, são consequências das nossas faltas, das nossas negligências, por não ter prestado atenção, por ter negligenciado determinada situação. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É que nós achamos muito mais simples e menos humilhante, né, por nosso amor próprio, atribuir esses fracassos à sorte e ao destino. Gente, isso é humano, né? Isso é humano. Na maioria das vezes a gente fica arrumando desculpas por uma escolha mal feita, por ter negligenciado, não ter tomado determinadas atitudes. E isso que é importante a gente saber. Né? Às vezes, por causa do nosso amor próprio, a gente acaba tomando destinos diferentes daqueles que a gente deveria tomar, por falta de coragem. Então nós temos todos uma preocupação, isso aqui é um outro tema interessante, né? Todo mundo tem uma preocupação com o dia da morte, né? O dia da nossa morte, da nossa passagem. Então qualquer que seja o período que nos ameace, né? Essas pandemias, tudo isso que tem acontecido aí, ninguém vai antes da hora. Ninguém vem antes da hora. Todos os perigos por que nós passamos, eles são advertências, que na maioria das vezes, nós mesmos é que desejamos, para nos desviar de um mal maior, ou para nos tornarmos melhores. Então o homem que teme a morte não é o espírito. Né? O espírito, como ele é milenar, a nossa grande pátria, a nossa pátria-mãe está lá do outro lado, não vê a hora de voltar. Né? No nosso íntimo, a gente sabe que a gente tem muita gente esperando a gente lá do outro lado.
esses 70, 80 anos que a gente passa aqui no planeta Terra, esse medo que a gente tem de largar toda essa coisa material aqui, isso é característico do homem, não é do nosso espírito milenar, não. O homem pode, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem o poder de alterar determinados acontecimentos desde que eles não saiam da meta principal daquilo que nós temos traçado. Né? Então a gente pode eventualmente aliviar uma determinada prova, tomando um caminho diferente, principalmente se formos merecedores. Né? Os nossos anjos guardiões, eles podem nos intuir para um caminho melhor do que aquele mais duro, onde a gente possa sofrer. Mas se a gente tiver que passar por determinadas provas, nós vamos passar. O que a gente tem sempre que fazer é orar, né? Orar para que sejamos intuídos a passar da melhor forma. Se há fatalidade, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais cujas causas são independentes da nossa vontade. Isso aí são as grandes catástrofes, as grandes que a gente não consegue controlar, né? Os tornados, inundações, terremotos, essas catástrofes da natureza que a gente já viu pela lei da destruição aí, que também são necessárias. Isso a gente não tem controle. Isso é fatal, né? Isso faz parte da fatalidade. Mas os atos da vida moral, eles emanam do próprio homem, que tem sempre a liberdade de escolha. Para seus atos não existe jamais fatalidade. Mais uma vez, somos responsáveis por tudo que agimos pelas nossas escolhas, né? Agora, o que é o azar em empreendimentos? Vamos falar um pouquinho do que é sorte e do que é azar. O azar em determinados empreendimentos pode falar, aquela pessoa lá é uma azarada, tudo dá errado para ela. Ele pode ser decorrente de uma escolha de gênero de existência, né? Então você, no seu planejamento, você já veio com aquilo predestinado para que você possa se desenvolver melhor. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas, né, por uma vida de decepções para poder exercitar a paciência, a resignação. Muitas vezes é resultado de escolha de caminho errado. Então, aquela pessoa é azarado, mas por que ele é azarado? Né? Foram escolhas que ele fez errado ao decorrer do caminho, no decorrer da vida, ou ele veio mesmo predestinado a aproveitar esses momentos negativos onde as coisas não dão certas para ele, que é para poder exercitar a criatividade, para poder exercitar sua inteligência, para poder exercitar a paciência, a resignação. Né? Cada caso é um caso. O que a gente tem que acreditar é que isso não é castigo. Jamais. São oportunidades. Sempre oportunidades de crescimento. Em geral, o homem que perde é decorrente da ambição, né? Que fez com que ele desviasse do caminho, tomado por vocação, muitas vezes, para satisfazer paixões. Ou seja, você às vezes toma determinadas decisões equivocadas, tomado por uma paixão, né? E isso acaba fazendo com que você perca. Né? Não só financeiramente, mas às vezes moralmente mesmo, né? Por decisões erradas que você tomou. Isso é, na verdade, mais uma vez, oportunidade de crescimento, né? É aceitar com resignação, é ter paciência que uma hora vai mudar e ter inteligência para poder sair da melhor forma possível da situação. E tem também aquele outro lado que fala assim, fulano nasceu com uma estrela e tudo dá certo para ele. Pura superstição também. Nós temos que lembrar sempre que nós escolhemos as nossas provas e quanto mais difíceis elas forem, quanto mais rudes elas forem, e nós melhor as suportarmos, mais nós nos elevaremos. Então a gente tem que parar de lamentar, procurar entender que tudo que está aí não é por acaso, é necessidade de nós nos conscientizarmos e nos melhorarmos.
Conhecimento do futuro. A gente sabe aí que na história da humanidade sempre teve as pessoas, os oráculos, os videntes, né? Querendo conhecer o futuro. Em princípio, o futuro é oculto e ele só em casos excepcionais é revelado ao homem. Se a gente pudesse prever o futuro, com certeza nós não iríamos cumprir tudo que a gente veio programado para fazer para o nosso aprimoramento moral. Né? Por quê? Deus nos oculta tanto o passado como o futuro para que a gente tenha liberdade de ser nós mesmos. Nós não podemos esquecer que nós mesmos preparamos tudo, sem saber os acontecimentos que virão no curso da nossa vida. Né? Tá tudo previamente planejado. Algumas vezes um acontecimento ele pode ser antecipado quando for para facilitar o cumprimento de determinadas coisas. Ao invés de embaraçar, levando o homem a agir de maneira diferente, o que faria que não o tivesse. O que quer dizer isso? Muitas vezes você vai meter o pé na jaca em determinada situação, né? E por dádiva, né? Por merecedor que seja, alguns acontecimentos são antecipados para que você possa se desviar disso e não comprometa a sua encarnação. Por exemplo, se você está metido em alguma coisa muito vultuosa aí, você está à beira de dar um golpe danado prejudicando várias pessoas aí, e isso é uma prova para você que você já passou, você pediu para passar de novo, mas você já foi um cara assim que já fez as coisas de uma forma tão bacana e que por causa daquilo você ainda vai comprometer a sua encarnação, que você vai acabar caindo de novo no mesmo erro. Muitas vezes você é tirado dessa situação de uma forma abrupta, que é para não comprometer. Aí são as mortes prematuras, que muitas vezes acontecem e a gente não entende, né? Às vezes é benefício da pessoa. A pessoa ela foi agraciada para não poder se comprometer mais nessa encarnação. O conhecimento, se nós tivéssemos a certeza, né? Conhecêssemos o nosso futuro, se a gente tivesse certeza que fosse um acontecimento feliz, provavelmente a gente ficaria esperando. A gente sabe que vai dar tudo certo mesmo, que está tudo tranquilo, teríamos uma atitude passiva. E se fosse, por exemplo, você sabe que vai acontecer alguma coisa negativa, que vai te arrasar, que você vai ficar danado, vai perder tudo que tem, muitas vezes isso pode te gerar um desânimo. Então, para que a gente vai atrás de querer saber o futuro? Se está tudo orquestrado, se está tudo programado, basta que a gente preste atenção, que a gente haja corretamente, com o coração e com a razão, né? E que a gente saiba tomar as decisões de forma mais correta possível, sem prejudicar ninguém. O conhecimento desse futuro tiraria da gente o livre-arbítrio, né? E a gente poderia ser arrastado e não usar as nossas faculdades, não usar a nossa inteligência para poder nos desenvolver, nos safar das situações difíceis. Grande parte da humanidade, ainda desinformada, né, das verdades do mundo espiritual, das leis divinas que regem a vida, busca saber coisas a respeito do futuro, né? Através de cartomantes, de videntes, de oráculos e tal, na ânsia de ser feliz ou de encontrar os caminhos que a sorte reserva, né? Mas a gente tem que saber que muitas vezes essas pessoas elas acabam caindo em mãos inescrupulosas, né? Pessoas que fazem mau uso dessa faculdade que elas têm até medianímicas, né? De poder realmente enxergar alguma coisa mais à frente e as emprega mal, né? Isso, mais os envolvimentos dos espíritos inferiores, não pode dar certo, né? Acaba só prejudicando em vez de ajudar. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com os adivinhadores de futuro aí. Então cabe ao homem, como árbitro do próprio destino, delinear a rota futura
sempre discernindo o bem do mal, depurando as imperfeições do espírito. Quanto mais o espírito se depura, mais diminuem suas fraquezas. Quanto mais o espírito se eleva, mais aumenta sua força moral perante as coisas do mundo. Olha que bonito isso. Olha a nossa responsabilidade de sempre estarmos ligados, de estarmos conectados com o universo, usarmos do nosso livre-arbítrio da melhor forma possível para discernir o bem do mal, podendo escolher sempre o caminho certo. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, que procurem no Livro dos Espíritos complementar, né, tudo isso que foi falado aqui. E eu estou à disposição em privado para poder responder as dúvidas. Muito obrigado.